Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e fique à vontade para discutir comigo aqui todos os assuntos atinentes aos concursos de procuradoria. Hoje nós vamos discutir uma importante decisão do STJ no informativo 724, e eu já te chamo a atenção para dizer que o informativo 724 é o terceiro informativo publicado do STJ em 2022. Nós temos importantes decisões que envolvem a Fazenda Pública e o Estado nos informativos 722 e 723, já gravadas aqui no canal, então não deixe para se atualizar depois de acumular muito conteúdo, porque fica infrutífero. Procure aqui no canal as decisões dos informativos 722, 723 e 724, para se manter atualizado ou atualizada. Existe playlist sobre cada informativo do STJ aqui mesmo no canal. Essa decisão no informativo 724, tomada pela primeira sessão do STJ, é importantíssima para os concursos da advocacia pública, especialmente porque semana passada o Supremo Tribunal Federal, numa medida cautelar julgada monocraticamente pelo Alexandre de Moraes, também já analisada aqui no canal, devolveu à Fazenda Pública a legitimidade para o ajuizamento das ações de improbidade. Até antes dessa decisão, para a Fazenda Pública, essa decisão do STJ tinha perdido um pouco o interesse, mas com a volta da legitimidade para propor ações de improbidade, essa decisão da primeira sessão, no conflito de competência 174.764, é muito importante para os concursos da advocacia pública. Então, o tema é improbidade administrativa, competência judicial. Vamos analisar comigo o que decidiu o STJ, isso é importante para as suas próximas provas. Imagine que você está lá na sua segunda fase e existe uma pergunta no seu caderno de segunda fase assim, ó: de quem é a competência para julgar a ação de improbidade ajuizada por município em face de prefeito por irregularidade na prestação de contas de verba federal decorrente de convênio? Essa é a situação fática apresentada no enunciado da tua questão, e o examinador te pergunta se você, na qualidade de procurador, tiver que ajuizar uma ação de improbidade para efetivamente levar esses fatos ao Poder Judiciário, para ver declarada improbidade e a aplicação das penas da LIA, qual é o juízo que você escolhe para, nesse caso, processar e julgar essa ação. Em outras palavras, ele está perguntando: esse processo corre na Justiça Estadual ou na Justiça Federal? Convênio, União-Município, repasse de verba da União para o município. O prefeito, enquanto, obviamente, gestor maior do município, ele malversa essa verba que veio da União. A malversação de verba federal decorrente de convênio, eu ajuizo a ação de improbidade onde? Justiça Federal ou Justiça Estadual? Então perceba a importância desse questionamento para as provas da advocacia pública. Chegou a hora de você deixar seu like e o seu comentário para que o engajamento desse vídeo alcance outras pessoas, assim como você já foi alcançado por outros vídeos desse canal. Assim você se torna tão professor quanto eu e a gente democratiza aqui junto o ensino jurídico de qualidade para os concursos de procuradoria, por isso eu sou muito grato. Esse é o questionamento. Eu vou te explicar a decisão do STJ nesse conflito de competência a partir de alguns momentos. Eu separei a decisão em momentos para que você entenda a evolução do conhecimento aplicado pelo STJ para a solução dessa questão. No primeiro momento, o STJ resolvia o que está sendo perguntado aqui a partir da aplicação de duas súmulas do próprio STJ. A súmula 208, compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal. Perceba aqui, por exemplo, que a Justiça Federal, nos termos da súmula 208, é competente pela simples existência de verba federal sujeita à prestação de contas perante o TCU, por exemplo. A súmula 209 diz: compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Então ela deixa de ser federal, passa a ser municipal, então a competência da Justiça Estadual. Então o STJ, durante muito tempo, resolveu o problema do enunciado apresentado a partir da aplicação dessas duas súmulas. O problema é que essas súmulas, 208 e 209, elas são súmulas provenientes da terceira seção do STJ e versam sobre competência em matéria penal. Então, em algum momento, o STJ, e esse é o momento 2, começou a fazer distinção entre a aplicação das súmulas 208 e 209 para a competência em matéria penal e se é possível aplicar de forma indistinta as súmulas 208 e 209 para a competência na matéria civil.
E aí eu trago uma tabela para te explicar exatamente que existe distinção, e essa distinção é reconhecida pelo próprio STJ nesse conflito de competência, acerca da competência da Justiça Federal em matéria civil e da competência da Justiça Federal em matéria penal. A gente sabe que o mesmo ato praticado pelo prefeito pode constituir ato de improbidade, pode constituir crime. Então, a competência para julgar isso é a mesma. Eu posso aplicar indistintamente, tanto para a improbidade quanto para o crime, as súmulas 208 e 209 do STJ. É isso que nós temos que responder. O STJ, no segundo momento, passou a fazer distinção entre ações cíveis e penais para a definição da competência Justiça Federal e Justiça Estadual. E eu trago aqui uma tabela, a partir do próprio entendimento do STJ, para você efetivamente incorporar esse conhecimento para as provas. Então eu coloco a competência da Justiça Federal, civil, artigo 109, inciso 1, penal, artigo 109, inciso 6. O STJ diz assim, ó, o artigo 109 da Constituição prevê de maneira geral a competência civil da Justiça Federal delimitada objetivamente em razão da efetiva presença, atenção a essa expressão, presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, ou seja, ente federal, na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes na relação processual. Estabelece, portanto, competência absoluta em razão da pessoa, configurada pela presença dos entes elencados no dispositivo constitucional na relação processual, independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa. Atenção que o STJ está chamando a sua atenção e a minha para o fato de que a competência civil na Justiça Federal existe sempre que houver a presença de um ente público federal na ação. No que diz respeito à competência em matéria penal, o artigo 109, inciso 6, o STJ diz o seguinte: por outro lado, o artigo 109, inciso 6 da Constituição Federal dispõe sobre a competência penal da Justiça Federal, especificamente para os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, entidades autárquicas ou empresas públicas. Aí diz o STJ, assim, para reconhecer a competência em regra, matéria penal, bastaria o simples interesse da União, inexistindo a necessidade de efetiva presença em qualquer dos polos da demanda. Então o STJ faz uma diferença muito peculiar aqui na interpretação do 109.1 e do 109.6 para dizer, na competência civil você precisa de um ente federal no polo, na competência penal, não. Presta atenção. E esse é o resumo. Qual é o resumo? Na matéria civil, é preciso que a União, MPF ou ente federal esteja no polo da ação para atrair a competência da Justiça Federal. Na competência penal, basta o simples interesse sem necessidade de estar no polo da ação. Esse é o segundo momento. Primeiro momento, voltando, se resolvia tudo, matéria civil e penal, à luz do 208 e 209, súmulas STJ. No segundo momento, o STJ disse é preciso fazer a distinção das súmulas 208 e 209 para matéria civil e matéria penal. Com esse momento 2, o STJ chegou à conclusão de que sim, você precisa de um distinguish na aplicação da súmula 208, das súmulas 208 e 209 em matéria civil. E aqui, no momento 3, o STJ chegou à seguinte conclusão. Vamos lá. Ponto 1. Nas ações de ressarcimento ao erário e improbidade, ou seja, matéria civil, não penal, improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal. Então, na matéria civil, o simples fato do dinheiro estar sujeito à fiscalização perante o TCU não justifica a competência da Justiça Federal. Eu preciso, aí volte para o momento 2, o que é que eu preciso? Eu preciso da efetiva presença de um ente federal num dos polos da ação, ou no polo da ação. No caso específico da ação de improbidade, no polo ativo. Ponto 2. Igualmente, a mera transferência e incorporação ao patrimônio municipal de verba desviada no âmbito civil, não estamos falando na matéria penal, porque na matéria penal você aplica as súmulas 208 e 209, o distinguish é justamente aqui para distinguir a não aplicação dessas súmulas em matéria civil, no âmbito civil, não pode impor de maneira absoluta a competência da Justiça Estadual. Por quê? Porque ainda que o dinheiro incorporado ao município na matéria civil, se a União demonstrar interesse, o processo vai para a Justiça Federal.
É o que diz o STJ. Ó. Se houver manifestação de interesse jurídico por ente federal que justifique a presença no processo, por exemplo, União ou MPF, regularmente reconhecido pelo juiz federal, nos termos da súmula 150, porque a Justiça Federal é quem decide sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União no processo, das suas autarquias e empresas públicas, a competência para processar e julgar a ação civil de improbidade administrativa será da Justiça Federal. Então, se a União, ainda que o dinheiro tenha sido incorporado ao patrimônio do município, for lá e diga que tem interesse jurídico, e esse interesse jurídico for reconhecido por juízo federal, o processo corre na Justiça Federal. Então, os pontos 1 e 2 no Distinguish é o STJ explicando por que as súmulas 208 e 209 não se aplicam na matéria civil, na competência civil, com a mesma tranquilidade com que são aplicadas na matéria penal, justamente porque existe essa diferença de interpretação do artigo 109, inciso 1 e do artigo 109, inciso 6. Muito bem, vamos, portanto, para a conclusão que o STJ chegou. A conclusão que o STJ chegou no conflito de competência 174.764 Maranhão é a seguinte, presta atenção aqui, ó. Em síntese, é possível afirmar que a competência civil da Justiça Federal é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente, e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização da Corte de Contas da União, do TCU no caso. Então, o que define em matéria civil, ação de improbidade, se a Justiça Federal é competente ou não para o julgamento da ação de improbidade no caso, é se existe na relação processual a presença da União ou de ente público federal como autor, ré, assistente ou oponente. Então, qual é a resposta para esse questionamento? De quem é a competência para julgar a ação de improbidade ajuizada por município em face de prefeito, por irregularidade na prestação de contas de verba federal decorrente de convênio? Se for da forma como está explicitado aqui no enunciado, a competência da Justiça Federal, salvo se houver presença de ente público federal na relação processual, o que faz com que o processo seja julgado pela Justiça Federal. Obviamente que essa é a resposta pura e simples, mas uma resposta completa a esse questionamento passa pela explicação na prova ao seu examinador de todos esses três momentos. Momento 1, a identificação da resolução pelas súmulas 208 e 209. Momento 2, a perspicácia de entender que a súmula 208 e 209, as súmulas 208 e 209 não se aplicam à matéria civil, porque a interpretação que se dá ao artigo 109, inciso 1, em relação ao 109, inciso 6, competência civil e penal em matéria de Justiça Federal é diferenciada. Momento 3, a determinação do Distinguish para dizer que as súmulas não resolvem a questão e, no final, é preciso dizer que o processo vai para a Justiça Federal se na relação processual estiver um ente de direito público federal. Decisão importantíssima do STJ, que voltou a ter mais importância ainda com a possibilidade que tem aí a fazenda pública, a pessoa jurídica de direito público interessada, a pessoa jurídica de direito público que sofre o ato de improbidade, em ajuizar ações de improbidade, uma vez que nesse momento, no momento em que eu gravo esse vídeo, essa legitimidade foi devolvida a essas pessoas jurídicas de direito público por uma decisão em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade do ministro Alexandre de Moraes, ad referendo do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, decisão explicada, destrinchada, esmiuçada, mastigada, e se isso cair na sua prova, penso que você não tem mais desculpas para não acertar esse questionamento. Deixe seu like, deixe seu comentário, muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.